Vamos lá, vamos lá. Fala galera, Farley Harrison aqui novamente. Esse é um tema muito especial que eu quero trazer para vocês hoje. Por que nós não somos fluentes em inglês? Você sabia que apenas 3% no Brasil falam inglês fluentemente? Você sabia, por exemplo, que quando você tem inglês, ele é responsável por um aumento de 52% na sua folha salarial? E para quem é dono do próprio negócio, não acho que você está excluído disso não. Imagina que você está deixando de fechar novos negócios. Além disso, você está perdendo um network gigante só pelo fato de não falar inglês. Mas então, se a gente percebe que a gente consegue aumentar os nossos ganhos por falar inglês, por que nós ainda não somos fluentes? Por quê? Você sabe? Você sabe também? Por quê? Por quê? Se você quiser saber a resposta para todas essas perguntas que eu acabei de fazer para você, dá uma olhada nesse vídeo por completo. Ele é interessante e eu acho que vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Bom, galera, antes de mais nada, eu quero pedir aqui rapidinho para que vocês curtam, compartilhem, marquem seus amigos, se inscrevam nos meus canais, tá ok? Eles estão todos liberados e vocês têm acesso a toda a minha informação. Um abraço e vamos pro vídeo. Numa pesquisa feita há pouco tempo por uma revista de grande circulação aqui no Brasil, que é a revista Exame, falando que apenas 3% dos brasileiros falam inglês fluentemente. E isso é verdade. Mas em que a gente coloca a culpa? Por que que isso não acontece? Por que a gente não consegue falar inglês com mais fluência e mais rápido? Bom, a culpa, sinceramente, ou uma das culpas, são as próprias instituições de ensino. Me parece que, assim como a revista falou, e eu concordo, a gente está muito mais preocupado em ensinar um monte de gramática. Parece que a gente quer fazer novos professores a cada dia, mais do que a gente quer realmente colocar a gente para falar inglês. Eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes que a reportagem aborda. Eu acredito sim que a gente fica focando muito nas partes mais pesadas do idioma, que é a gramática, e a gente não dá muito espaço, não dá muito tempo para as pessoas realmente conversarem, falarem, exporem as suas opiniões. Eu geralmente, quando dou aula, eu tento sim mesclar tudo o que a gente tem ao nosso favor, inclusive a gramática, até porque ela é parte muito importante do idioma, mas sinceramente, para mim a parte mais interessante é falar. A parte mais importante é falar, é te dar mecanismos para você falar. Geralmente quando a gente cria situações e pede para o aluno responder, na mente dele ele começa a procurar, começa a tentar lembrar todo o vocabulário, tudo que ele aprendeu em todas as aulas e colocar em prática. Então eu geralmente foco muito mais na conversação. Eu dou algumas situações para que o aluno me responda, para que ele crie os seus próprios mecanismos, para que ele se encontre nas suas próprias respostas. Eu procuro ter um aluno mais que fale do que escreva, que ele raciocine e coloque para fora naquele momento, muito mais do que simplesmente escreva e diga que sabe como escrever o verbo have, do, like. Muito mais do que isso é falar, é colocar para fora. Eu acredito que a gente tem que colocar os alunos mais para descrever situações, apresentar situações para eles e pedir para que eles falem. Uma das coisas mais importantes para os alunos é perder o medo da fala, especialmente a fala em público. Eu vejo que a maioria das pessoas, de certa forma, elas ficam com muita vergonha, seja numa turma ou independente de onde eles estiverem, geralmente fica muito complicado para eles falarem em público. A gente precisa perder isso. Se você quer realmente falar um idioma, você precisa perceber que você vai estar sempre em contato, falando o tempo todo. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 empregos que me exigiram muito a fala em público. Uma foi numa siderúrgica, outra foi prestando serviço consular, informações sobre vistos para o Reino Unido. Nas 2 situações eu não tive como fugir, eu tive que falar com pessoas de diversas nacionalidades, eu não tinha nem tempo para pensar em ficar com vergonha na frente desse monte de gente. Independente se o meu vocabulário era vasto ou não, eu não tive jeito, eu tive que falar. Então, se você tem a oportunidade de se expor, se você tem a oportunidade de se colocar em situações na qual você perceba que você não tem como ter vergonha, porque isso realmente está te atrapalhando, e conseguir gerar isso, força necessária de alguma forma para que você coloque para fora tudo aquilo que você está pensando, esse é o melhor ambiente que você vai ter para que você aprenda inglês mais rápido. Eu sempre falo, o acerto nada mais é do que uma sucessão de erros ajustados
que no final nos leva a um resultado melhor. É assim que a gente deve pensar. Eu nunca tive muito problema para falar em público, mas eu sei que muita gente tem. E eu digo para você, você precisa quebrar essa barreira. Todos os meus canais estão disponíveis e quem quiser ter qualquer contato comigo para entender melhor, para aprender mais sobre inglês, é só entrar em contato comigo. Eu tô aí para ajudar vocês no que for necessário. Não diga que tá sem tempo. O tempo também está a nosso favor. As pessoas acham que a gente está correndo contra o tempo, mas não. Cada minuto de tempo seu que você se dedica para aprender inglês, ele está trabalhando sim ao seu favor. Eu sei que às vezes 1 hora traz muito mais resultados do que 15 minutos. Sim, ele traz. Porém, mesmo que você só tenha 15 minutos diários para exercitar o seu inglês, mas se você fizer isso todos os dias, por exemplo, ele vai te dar o mesmo resultado. Não adianta você ir para um curso, você tem 1 hora semanal, ou 1 hora e meia, 2 horas semanais, mas depois daquela aula você não tem mais contato nenhum com a língua. Com certeza, a pessoa que exercita pelo menos 15 minutos diários, ela vai ter um resultado sim muito melhor do que o seu, porque ela nunca fez com que a mente dela parasse de raciocinar. Todo dia ela está vendo alguma coisa nova e isso é muito importante. Junto com isso, a gente tem que perceber que a cada dia que passa, a gente tem mais e mais materiais auxiliares para que faça com que a gente aprenda mais e mais rápido. Eu posso estar aqui falando vários para vocês. Existe o Netflix, uma arma gigantesca de seriados. A gente tem o Spotify ou algumas outras plataformas de música para quem quer aprender inglês com música. A gente, na verdade, precisa fazer um mix disso tudo. Isso vai gerar um resultado muito maior e muito mais rápido do que tudo que você já viu até hoje. Não adianta só você fazer o seu cursinho 1 hora, 2 horas na semana e achar que só isso vai resolver. Não funciona dessa forma. Eu prefiro muito mais que um aluno meu, além da aula dele, ele tem a oportunidade de falar comigo todos os dias, utilizando ou o Skype ou o WhatsApp. Isso é muito bom. Isso traz um resultado melhor do que qualquer outra metodologia que eles já viram até agora. Por quê? Porque simplesmente eu coloco eles para falar. Como eu falei no início do vídeo, a coisa mais importante é a fala. Então eu tento criar situações e pedir para que eles me respondam. Bom, galera, tentei fazer um vídeo super curto. Espero que tenha ajudado vocês. Se inscrevam nos meus canais. Curtem os vídeos, compartilhem. See you next time!